O quinto filme da franquia Shrek foi anunciado e o teaserzinho que eles lançaram tá dando o que falar. O pessoal tá saindo no soco na internet, porque tem gente que gostou da leve mudança que aconteceu ali nos personagens, outros acham que aquilo arruinou qualquer potencial desse filme já, foi pro buraco, os bonecos estão descaracterizados, estão horrorosos. E onde é que eu tô nessa briga? Espero que em lugar nenhum, porque não precisa ser tão inflamado a discussão. Mas eu quero trazer aqui pra vocês a minha perspectiva como ilustrador e ver se eu consigo mostrar realmente quais são essas mudanças e por que elas estão incomodando algumas pessoas e por que elas não estão incomodando outras tantas. Então vamos embora logo depois da vinheta. E ainda dá tempo de você aproveitar a promoção de carnaval para comprar qualquer um dos cursos do canal com 50% de desconto. Garanta o acesso vitalício a esse material didático no site brushrush.com.br. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e o primeiro Shrek, quando saiu lá em 2001, já vinha com uma novidade muito grande dentro desse cenário de animação 3D, que era o quê? Aproveitar as novas tecnologias, o ganho da ferramenta, para fazer o quê? Aquela mistura entre realismo e cartoonização. E eles encontraram ali um jeito de se diferenciar, um jeito de construir, né, essa forma de vender ali o filme como são incríveis os detalhes realistas. E inclusive, né, se você for ver aqueles making-offs que saíram na época, aqueles extras de DVD, os atores estão sempre falando sobre, nossa, é um realismo, é uma verossimilhança, né, é uma coisa assim tão real, tão 3D, né, o assunto todo era esse era o argumento de venda. E por causa disso, eu sinto que as proporções dos personagens, a anatomia facial deles, todas essas coisas eram bem pé no chão, né, tinha uma estilização, mas ela era bem leve assim. O que leva para aquele caminho, aquele lugar esquisito do Vale da Estranheza, né? Que o Shrek ali, os bonecos do Shrek tá no limite do limite ali pra você começar a achar que tá horroroso. Há quem diga que é horroroso, né? Mas tinha alguma coisa charmosa nessa distância que tinha com um desenho clássico animado, né? Os cílios perfeitamente colocados um a um nos olhos, né? As sobrancelhas do Shrek, os dentes tortos, não sei, tem detalhe demais, parece, ali. O que é interessante, porque a primeira versão do filme, aquele que por muito tempo foi um lost media incrível, né? O primeiro teste animado do filme do Shrek, que agora tá recuperado e a gente consegue ver ele na íntegra, né? Ele era muito estilizado, né? Os personagens eram bem exagerados, bem caricatos, as proporções eram todas caricatas. E depois eles foram trocando esse caminho até chegar nessa estética que a gente conhece hoje do Shrek. E por mais que de 2001 até 2010 houveram ali vários avanços interessantes na tecnologia, né? O subsurface scattering melhorou, a simulação de tecidos melhorou, a iluminação global foi uma coisa também que eles foram adicionando ali, né? Os filmes foram ganhando mais realismo, mais sutilezas, o render foi ficando melhor, a animação também melhora muito do primeiro pro último filme, né? O 4 ali, que é um que eu acho maravilhoso, tem cenas maravilhosas naquele filme. Ah, quem não gosta, mas eu gosto muito. O cara da flautinha fazendo todos os ogros dançar, meus queridos, aquilo lá pra mim não tem como, eu me morro de rir. Mas nesse período todo, uma coisa permaneceu constante: o layout das proporções faciais do Shrek e dos outros personagens, Fiona, Burro e tudo mais, ficaram basicamente congelados no tempo ali, né? Aqueles olhos estranhamente humanos e estranhamente anatômicos permaneceram firmes e fortes. Mas agora, né, já faz aí 15 anos desde o último filme que foi lançado. Isso é uma notícia terrível, porque não achei que fazia tanto tempo. Era mais do que bem-vinda alguma mudança, né? Já passou tanto tempo, tava na hora de ter ali um ajustezinho, alguma coisa, a gente esperava uma mudança. Pelo menos eu esperava, ainda mais depois do Gato de Botas 2, que conseguiu, né, dar um salto de estilização pra contar uma história diferente e fazer um monte de coisa ali que ficou maravilhoso, assim, é muito bonito. Lógico que tem aquela influência que vem de Spider-Verse, que parece que escancarou as portas pra gente começar a aceitar essas renderizações que são um pouco diferentes, né, mais próximas do 2D. Mas, inclusive, eu acho que é interessante falar que uma estética do Shrek não tá somente no tipo do render ou na anatomia dos personagens, mas também parece que tem uma filosofia ali
pra como a animação se desenrola, como são os movimentos dos personagens, né? Às vezes a gente acaba usando, na internet você vê o povo usando animação como tipo, a animação está ruim, e a pessoa tá falando de outras coisas que não são, né, os movimentos dos personagens. E compara, por exemplo, tipo, um Hotel Transilvânia, que saiu lá, acho que 2010 também, saiu em 2012, e o Genndy Tartakovsky, ele já conseguiu trazer ali os traços completamente estilizados, 2D, exageradíssimos pra animação desses personagens. Então foi necessário naquele momento ali que os personagens pudessem ser manipulados de maneiras completamente inumanas, né, impossíveis. Então a anatomia dos personagens trocava a todo momento. Eles eram mais bonecos de borracha que podiam ser manipulados ali de qualquer maneira do que simulações anatômicas. E desde o primeiro Shrek eu fiquei surpreso de ver que o Shrek tem esqueleto, tem músculo, tem, né, aquelas simulações de barriguinha pra ele. Então tem um monte de coisas ali acontecendo pra fazer esse personagem ter a aparência que tem e ter os movimentos que tem. Então a filosofia por trás, inclusive da movimentação do rosto dos personagens, é uma muito pé no chão ali, né? A direção de arte é muito assim. E o que eu acho que mudou bastante nesse novo Shrek? Não só a gente tá tendo uma mudança nas proporções dos personagens, essas mudanças estão ali pra acolher uma nova visão de animação, que é essa onde vai ser um pouco mais cartoonizado, exagerado. As disposições da boca, dos olhos e tudo vai ser um pouco mais gráfica, mais parecido com um desenho feito a lápis mesmo assim. A impressão que eu tinha é que o Shrek original era quase como se fosse mesmo fantoches animatronic, que tem uma mobilidade muito limitada, muito conscrita, né? O olho abre no máximo isso, fecha no máximo aquilo. E esse novo Shrek, já naquela reação de surpresa dele, você vai ver que os olhos dele assumem formas muito gráficas. Parece que eu tô vendo um desenho animado de fato e não um ser de carne expressando aquelas emoções. Então, eu acho que essa diferença também contribui para uma certa esquisitice ali. E antes da gente conversar sobre essas mudanças, especificamente como elas aconteceram, fiz uma pesquisa no Twitter também para ver o que a galera achou aqui. E a maioria das pessoas, com 35% aqui dos votos, basicamente 36%, falaram que a mudança é negativa, antes já tava bom. Em segundo lugar, estavam as pessoas que disseram que a mudança foi positiva, tava na hora de mudar mesmo. Em terceiro lugar, tem as pessoas que falaram, mudou alguma coisa? Tá quase igual, é tão parecido, por que vocês estão chateados? Então tem esses três grandes, né? E o último que eu consegui colocar nessa minha pesquisa é que a mudança é negativa e antes já era feio também. Então foi de ruim pra pior. Tá aí a multiplicidade de opiniões e eu acho muito interessante quem viu as mudanças e gostou, quem viu as mudanças e não gostou e quem viu as mudanças e achou que elas nem são tão grandes assim, né? Provando aqui, por uma vez por todas, que estão todos errados e todo mundo pode sim sair no soco. Ó o pau quebrando, eita porra! Mas vamos aqui pro Clip Studio, gente, olha aqui, eu separei duas cabecinhas de Shrek aqui e mais algumas anotações aqui embaixo, vocês vão ver o que eu aprontei. Aqui em cima, eu tentei pegar o máximo parecido que eu consegui achar de expressões e ângulo de rosto pra esse personagem, mas a distância do Shrek com a câmera, a iluminação, tudo isso pode modificar a nossa impressão dessas semelhanças. Então aqui embaixo eu também fiz uma série de colagens aqui, tentando pegar o Shrek novo e o Shrek antigo e colocar um em cima do outro pra ver se a mudança fica mais evidente, né? E esse daqui são cenas do último filme do Shrek lá, o quarto, comparado com esse novo. Então aqui nesse primeiro você já consegue ver que, né, apesar do layout do rosto tá bem encaixado e tem uma diferença de proximidade de câmera, né? Os olhos do Shrek aqui, eles são muito mais espaçados, né? Você pode reparar que tem essa principal diferença. O coquinho dele também parece um pouco mais arredondado e um pouco menos oval, né? Aqui a cabeça dele parece bem comprida, mas dependendo do ângulo, a cabecinha do Shrek também parece um pouquinho assim. Então eu acho que essa diferença existe, mas ela é bem mínima, né? Tirando os olhos, que acho que é onde tem a maior diferença, né? O nariz também do Shrek, o nariz original do Shrek, ele é muito plano embaixo, né? Inclusive ele é plano em cima, ele é muito aquadradado, parece um retângulo com bordas arredondadas assim, né? Inclusive de lado, né? O nariz do Shrek é bem quadrado. E aqui ele tá com esse perfil muito mais anatômico, muito mais arredondado, numa
questão de silhuetas, né, de linguagem das formas, a impressão que eu acabo tendo olhando pra esse Shrek aqui é que o primeiro tem formas um pouco mais angulosas, então até mesmo aqui no nariz eu sinto que tem essas curvas aqui muito mais duras, né, tem essas transições muito mais afiadas acontecendo no rosto dele, mas especialmente no nariz e nos próprios olhos, né, como ele tem uma fixação aqui com uma anatomia mais realista, a gente acaba tendo esse olho sempre nesse formato de pálpebra que é o logo da Band, assim, sabe? O olho sempre tá com esse formatinho aqui, assim. E dificilmente, né? Mesmo quando ele tá numa expressão bem exagerada, assim, esse Shrek, ele ainda mantém essa forma aqui nos olhos, né? O que, querendo ou não, acaba trazendo pra gente aqui algumas pontinhas, né? Tem esses ângulos mais afiadinhos nos cantos. Então, pelo menos isso daqui é algo que eu sinto que marca bastante a cara do Shrek. Este novo Shrek, o nariz dele perdeu todas as quinas duras, né? Então ele tá com todas as formas arredondadas, tanto na lateral. Essa parte inferior do nariz dele aqui, né, desceu bastante, né? Em algum momento eu vi pessoas falando que essas diferenças aqui não são necessariamente uma mudança de direção criativa, de estética, e sim que essa mudança aqui é o fato de que o Shrek envelheceu. Tem aqui, você consegue ver com mais evidência, né, os pés de galinha aqui do lado, mas eu não estou convencido de que essa mudança no nariz dele é só a idade passando, né? Agora, a proximidade, o tamanho dos olhos e a estilização por trás dos olhos, com certeza mudou, né? Ele perdeu seus longos e vistosos cílios e ele ficou com o olho quase sem cílio nenhum. A estética desse olhinho aqui, ela tá muito mais desenho animificada, sabe? Então, ele perde essa característica super anatômica e passa a ter uma característica mais livre, mais solta, mais exagerada, né? Que pode ser algo bom, pode ser algo ruim, dependendo do que você tá querendo, né? E eu acho que, claramente, aqui tem uma perspectiva de fazer esses olhos mais desenho animificados, mais cartoonizados, né? Por algum motivo, incluiu aumentá-los, e talvez por isso eles pareçam também mais juntos, né? Os dois olhos parecem que estão bem mais próximos. Por mais que a pupila dele não tenha... A íris e pupila dele não pareçam estar, tipo, muito maiores, ainda assim, a impressão que dá é que eles estão enormes, né? Então aqui eu só tô anotando essas diferenças, mas algo que eu queria até comentar aqui, falando sobre o desenho, é que eu muitas vezes só consigo de fato perceber a diferença entre as coisas, ou é traçando por cima, ou fazendo um estudo de observação, de cópia, que a gente vai perceber nessas mudanças. Então, eu acho que aqui no Shrek, a princípio, então, esse eixo, nariz e olhos, é onde a maior parte da diferença me pega, né? A gente tem o coco um pouquinho mais fino aqui, e aqui um pouquinho mais arredondado. Isso é uma diferença que a gente... Olha só, traçando por cima parece que fica muito mais evidente, né? Que é uma diferença válida aqui. Mas eu sinto que as outras diferenças, com relação talvez ao formato do rosto do Shrek aqui, sejam mais por causa da expressão e do ângulo, do que necessariamente esse Shrek é todo redondo e esse daqui é mais anguloso. Eu não acho que isso seja o caso, assim, mas é uma impressão que acaba ficando também. Então, pra essa ser a primeira vez que a gente vê esse novo design, a impressão que eu tenho também é que alguns detalhezinhos muito importantes que o meu cérebro de criança se acostumou, né? Eu acho que eu vi tanto Shrek na minha vida que, pra mim, a impressão, vou falar a minha impressão, primeira impressão que eu tive quando eu vi o novo design, eu falei: quem que é esse novo ator que colocaram pra fazer o Shrek? Parece muito com ele, mas não é ele, né? Porque eram detalhes específicos de posicionamento de olho, de nariz, que são coisas que a gente usa, inclusive, pra identificar outras pessoas. E o Shrek já é tão realista que faz sentido assumir que a gente ia ter um apego tão grande assim com a face dele. Isso quer dizer que o filme vai ser ruim? Eu espero que seja ótimo e eu vou conferir, porque eu tenho certeza que com algum esforço eu vou conseguir me adaptar a essa diferença aqui, especialmente se ela estiver vindo a favor de uma narrativa diferente, numa outra ótica, né? Deixa eu mostrar mais um pouquinho daquelas comparações que eu fiz aqui embaixo, ó. Então, nesse exemplo aqui do meio, eu tentei de novo posicionar aqui a cabecinha e as orelhas da melhor forma possível, e dá pra você ver como que os olhos, né, separados juntos, né? Como que o nariz também do Shrek é basicamente um tijolinho retangular e ele fica bem diferente aqui, né? Por mais que as outras características estejam bem parecidas no final das contas, né? Esse outro ângulo aqui é um ângulo mais chato de fazer, é um pouco de baixo pra cima, mas a diferença do posicionamento dos olhos também acho que fica bem evidente. A boca é muito parecida, eu acho que os dentes também estão muito iguais, né? Mas é o nariz, é o formato do nariz e o formato
formato dos olhos que acho que mais realmente me distrai aqui. E a outra coisa é essa de que eu não sei, eu sinto que talvez o Shrek tenha amolecido com o tempo, tenha se tornado uma pessoa mais simpática, porque... Olha esse sujeito aqui. Olha esse cara, né? A impressão que eu tenho é que o Shrek foi desse cara aqui pra esse, ó. E... eu acho que talvez, né, ter criado os filhos, tenha ali amolecido o coraçãozinho dele, ele tenha virado uma pessoa um pouco mais sensata, eu não sei, porque o Shrek pra mim parecia que tava sempre num estado de eu não tenho paciência pra lidar com essa situação, por favor, me tira daqui. Pra gente finalizar, pessoal, eu vou tentar usar aqui a ferramenta de Liquify pra dar uma modificada no rosto desse novo Shrek, pra ver se a gente consegue aproximar ele um pouquinho mais do design original e ver como é que fica comparado, né? Enquanto isso, eu vou falando de outras coisas que eu também acho interessantes aqui, né? Eu vi um pessoal comentando nessa ideia de que, pô, né, passaram-se 15 anos, a animação como um geral, né, a tecnologia, as informáticas, tudo isso melhorou e evoluiu com o tempo, então era natural que houvesse uma mudança nos personagens. E eu acho que eu concordo que passou-se o tempo, a gente tem bastante coisa pra aplicar aí em cima disso que pode ser útil pra esse personagem, mas especialmente com relação ao diferencial de vendas do Shrek original, que era esse realismo fantasioso, já não é mais uma coisa tão interessante assim, né? A gente tá nesse movimento agora, especialmente depois desses outros filmes aí que eu já citei no vídeo, de uma coisa mais livre, mais solta, mais animada, mais divertida, então faz sentido que encaixe essas mudanças aqui no personagem. O que eu discordo é que isso seja, né, que as mudanças no rosto do Shrek sejam só, tipo, a evolução natural da arte da animação, e quem não gosta dessas mudanças é porque é um retrógrado. Eu acho que quem não gosta da mudança é porque tá acostumado como ele era antes e tá sentindo essa diferença, né? E eu acho que essa mudança não vem só de um lugar de evolução, né? Ela vem de um lugar especialmente de uma nova visão com relação à aparência do personagem pra se encaixar numa estética, numa filosofia de animação que é diferente. Agora, se isso vai servir bem ao personagem ou não, porque a princípio o Shrek tira sarro da Disney, tira sarro do conto clássico e faz essa tiração de sarro, inclusive se distanciando esteticamente, agora ele parece que convergiu, agora ele parece que ele tá mais parecido com o personagem da Disney, ao invés de menos, sabe? Então isso é algo que me deixa meio assim também. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho os olhinhos dele, separar um pouco esses olhos, deixar o nariz muito mais planificado. Nesse caso aqui, como a gente tinha uma ref que ele tava com a boca um pouco mais pra dentro, assim, eu vou fazer isso também. Vou dar uma engordadinha aqui na cabeça dele, ó. Você pode ver que são ajustes muito pequenos, né, que a gente tem que fazer, mas que ainda assim eu entendo quem se chateou. Eu acho que, lógico, né, como toda discussão de internet que é boa, significa que todo mundo vai estar exagerando de todos os lados. Não dá pra entender alguns argumentos que tem por aí. Eu espero que seja muito bom. Eu me limitei aqui nesse vídeo, gente, a falar sobre o Shrek em si, ao invés de falar sobre todos os outros personagens. Eu acho que, se vocês quiserem, me digam aí nos comentários que eu faço um sobre o burro, que eu acho que o burro é o que mais mudou, de fato. O Shrek teve uma mudança bem sutil, mas me digam aí o que vocês acham. E se esse tipo de vídeo é algo que parece interessante pra você, me diz aí também que eu posso fazer mais coisa desse gênero. Eu fiz um do Sonic há muito tempo atrás, mas agora tentei fazer nesse formato aqui. Vamos ver o que vocês acham. É interessante notar que os olhos do Shrek antigo, eles tinham a parte externa aqui do olho dele era bem escura, né? E a meiota do olho dele era um pouco mais clara. Então, num geral, ele tinha um olhar um pouquinho diferente também, né? Muito bem, então vamos comparar aqui, ó. Este é o meu rosto do Shrek levemente alterado pro nariz ficar mais parecido com o original, a boca um pouquinho menor dos lados, os olhos também tentei deixar mais espaçados e um pouquinho menores. E vamos ligar aqui como tava antes. Olha, eu não sei. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a deixar um pouco mais claro qual é a grande diferença aí que a galera tem reparado com relação a esse novo design. Eu nunca imaginei. Eu tô olhando pra essa tela aqui, eu tô achando a coisa mais esquisita do planeta Terra. Quanta cabeça de Shrek. Ah, eu não quero mais ser o seu amigo, porque você gostou do design novo. Ai, se você não gostou, você não presta. Sua alma tá podre por dentro.
Ai, que loucura. Pronto, pessoal, então aqui ó, Shrek original, Shrek novo, a análise, a versão corrigida e a versão de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui então, pessoal, dessa análise. Se você quer aprender a desenhar e pintar digitalmente, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, porque lá tem o meu baú de descontos, que você ganha ali 5% de desconto para qualquer um dos conteúdos aqui do canal. E para não perder as próximas promoções, não se esquece de assinar o seu e-mail na cartinha lá. Muito bem? Ai, você pode ler o meu mangá também, ó, que tá lá o link, você pode ler o mangazinho que eu desenhei. E até a próxima, pessoal, muito obrigado, valeu e falou!